Eu sou a Mariana, do Ecological Studies, e fazia um tempinho que eu não postava vídeo aqui no YouTube, porque eu tava meio desmotivada. Também porque eu tava adiando muito pra postar aquele podcast, porque eu tava sem ideia do que gravar do podcast. Mas eu vou tentar voltar a postar toda semana. E sobre as aulas, as únicas aulas presenciais que a gente teve foi no começo do ano. A gente já voltou a ter aula só online. Por isso eu resolvi fazer um vídeo de rotina das aulas online, porque eu mudei várias coisas na minha rotina e eu tô simplesmente viciada em tomar vitamina de abacate e comer cuscuz. Te juro, eu tô comendo todo dia. Ó, faz mais de mês. Mano, mudei de novo meu cronograma pela 30ª vez esse ano, né? De boa demais. Agora eu vou tentar acordar às 6 horas pra estudar inglês pela Netflix. E aí eu vou estudar, né, de manhã, fazer tarefa, estudar pro Enem. Vou tentar tomar sol todo dia às 9 horas. Aí eu vou almoçar, vou assistir série. E pra acordar, né, assim, vou dançar. Depois vou assistir às aulas até umas 6 horas, mais ou menos. E aí de 7 às 8 eu vou ver se eu faço as tarefas do dia. E aí eu vou tentar estudar línguas. Antes eu tava tentando estudar línguas depois do almoço, só que não deu certo nenhuma vez. Então eu tentei deixar pra noite pra ver se fica melhor. E aí às 8 horas eu vou ter várias coisas diferentes pra fazer durante a semana. Durante assim, na terça e na sexta eu dou aula de inglês. Aí, na quarta-feira eu tenho 2 reuniões de ONG do Engaja, uma às 8 e outra às 9. E aí, nos outros dias que eu não vou ter nada, eu vou estudar política pela plataforma do EAD do Politize. E aí, quando acabar as aulas, eu vou ver o que eu faço aí às 8 horas. Depois eu vou assistir série e dormir. E no sábado, eu vou fazer redação de manhã, como eu já estava fazendo. Mini resumos, adiantar a matéria, atualizar o roteiro, essas coisas. E aí vou tentar fazer um simulado todo sábado e estudar política e depois desenhar. E no domingo vou ver se eu estudo pro SAT, faço metade antes de tomar sol, outra metade depois de tomar sol. E de tarde estudo pro TOEFL e depois de noite eu desenho um pouco. Eu lembro no último vídeo de rotina que eu fiz, eu tava assistindo as aulas pela manhã, só que isso não tava dando certo porque eu tava dormindo demais. E aí eu resolvi passar as aulas pra tarde e em vez de assistir todas as aulas, eu ia assistir só as que eu realmente preciso assistir. Por isso que eu consigo assistir as 6 aulas em umas 4 horas mais ou menos. E aí sobra tempo de eu fazer outras coisas. Inverti então os horários, as aulas foram pro contraturno, tô estudando de manhã. E assim tá sendo bem melhor, de verdade. Mano, eu tenho uma redação pra fazer essa semana. Eu tava fazendo uma todo sábado de manhã, semanalmente. Só que aí eu deixei de fazer 2 semanas e agora eu tenho 2 acumuladas, além da redação dessa semana. Só que eu acho que vou fazer logo a dessa semana, porque é ensinamento básico. E eu adoro temas sobre meio ambiente, então acho que eu vou fazer logo. Aí sobre a redação, uma coisa que eu tenho feito é assistir a aula, né, que o professor fala sobre o tema, explica essas coisas e anotar algumas coisas interessantes assim que dão insight na hora da aula. Escrever aqui em cima para poder me orientar e também já ir pensando nos repertórios que eu vou usar, escrevo tudo aqui em cima para poder ir me orientando enquanto eu faço a redação. Além disso, o que tem me ajudado muito são esses materiais de apoio que a escola disponibiliza das redações semanais. Então, eu exporto aqui pro Woodnotes e aí eu vou grifando as coisas que mais me inspirarem sobre o tema. E aí eu vou procurando algumas coisas, vou lendo os textos que tem lá e vou, assim, me motivando e meio que construindo a estrutura, o esqueleto e pensando mais sobre o tema da redação. Redação prontíssima e eu achei que ficou maravilhosa, mas como todas as redações com tema de meio ambiente, eu tenho medo do corretor não gostar por causa da quantidade de conteúdo que eu coloquei. Porque assim, né, eu coloco muita coisa
E aí eu tenho medo do texto ficar muito expositivo e tal. Mas eu acho que vai dar certo. Depois de estudar pela manhã, eu sempre vou assistir série e depois dançar a dança do ventre. O ácido fórmico, o éster formiato, formiato de metil. Este outro éster aqui, você vai isolar o lado que tem carbonila. Depois de descansar e me exercitar, eu vou assistir às aulas, né? Eu deveria estar assistindo pela manhã, que é a hora das aulas ao vivo. Só que não tava dando certo eu assistir às aulas de manhã, porque eu tava tendo muito sono. Você pode até ver no último story vlog de rotina aí que eu fiz, eu tava dormindo nos intervalos, tava dormindo durante várias aulas, não tava dando certo não. Então eu passei a assistir as aulas gravadas de tarde. E aí depois que eu assisto às aulas, eu vou fazer os exercícios dos conteúdos que eu vi no dia. E eu faço assim, eu coloco o gabarito na minha frente para eu poder ir fazendo os exercícios e já conferindo se eu acertei, conferindo a resolução. Porque aí eu vou conseguindo pegar informações novas, coisas que eu não coloquei no resumo, coisas que eu não tô sabendo muito bem. E nas aulas também eu vou anotando coisas diferentes que os professores dizem, eu não anoto tudo, com certeza não anoto tudo. Eu vou anotando só o que eu acho realmente muito importante, que eu não coloquei no resumo. E aí eu vou colocando tudo isso na seção de comentários, que eu faço tipo o método Cornell. E aí dos lados eu vou colocando os comentários, que são as informações a mais, coisas que eu vi nos exercícios, que eu li no livro, que o professor falou. Esse vídeo acabou rendendo alguns resumos para mostrar eu fazendo aí, porque, assim, esse resumo aí de biologia eu devia ter feito ano passado, né? Porque eu tava adiantando matéria do terceiro ano. Só que eu fiquei com preguiça e simplesmente copiei o que eu já tinha feito antes. Eu simplesmente deixei o resumo que eu já tinha feito antes e não atualizei ele como eu tava atualizando tudo, né? Então, acabou que eu tive que atualizar esse resumo e rendeu as senhas aí pra vocês. Depois de terminar os estudos, assim, de coisas da escola, eu vou estudar algumas coisas a mais, ou então vou fazer outras coisas. Por exemplo, dependendo do dia da semana, eu vou desenhar, eu vou dar aula de inglês, vou estudar política, vou estudar línguas, vou fazer alguma coisa, entendeu? Também tem alguns dias da semana que tem reunião de ONG, então varia muito essas coisas que eu faço de noite. Mas nesse dia aí, eu resolvi estudar línguas porque eu nem acredito, mas minha revisão de coreano, que parece assim eterna, tá finalmente acabando. Na verdade, eu acabei, né? Depois que eu já gravei esse vídeo, porque só faltava eu revisar 2 conteúdos do Talk to Me in Korean do level 1 para poder eu começar o level 2. Something that you wanna, I don't know, eat. What comes to your mind first? Oh. Other than soju and some anju, side dishes for liquor. I don't like soju. Okay, so what comes to your mind first? Anything? Samgyeopsal? Samgyeopsal. Okay, good. So you think of samgyeopsal. Okay. E para terminar a minha revisão eterna de coreano, eu refiz essas 2 aulas do Talk to Me in Korean sobre o presente e sobre o passado, que eram 2 coisas de gramática que eu precisava muito atualizar. E agora eu já vou, a próxima vez que eu for estudar, eu já começo o level 2 do Talk to Me in Korean e também preciso começar o level 2 do Lingodeer. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tu tenha gostado. Me diz o que tu achou aí nos comentários, fazia um tempinho que eu não gravava. Mas resolvi voltar a postar toda semana, espero que dê certo, né? Então, é isso, até o próximo vídeo.